Então hoje a gente percebe que a maior pregação, vamos dizer assim, que eu posso transmitir para as pessoas que estão sob meus cuidados, da nossa equipe, não é uma pregação que ela é verbalizada, mas é uma pregação que é com a vida. Sim. Até Você é um testemunho vivo. Exatamente. Até mesmo porque, quando começou a minha história com as comunidades terapêuticas, quando aos 21 anos de idade eu fui buscar um tratamento em uma comunidade terapêutica. E você foi voluntariamente? Eu fui voluntariamente. Foi um grito de socorro que eu dei para minha família. Aos 20 A sua anos, alma gritava? Eu ia completar 20 Alguma anos. coisa dentro de você gritava? Na verdade, Juliano, eu comecei a ter desprezo pela pessoa que eu tinha me tornado. Porque com 20 anos de idade já tinha conflito com a justiça, já havia sido encarcerado. Com 20 anos de idade já tinha tido uma tentativa de suicídio. Fui desenganado pelos médicos. Impressionante. E Deus fez um milagre na minha vida. Só que com tudo isso eu ainda não consegui parar com o uso de substância psicoativa. É a hora que você não está mais dirigindo o seu próprio veículo. Mesmo em tantos problemas, né? Quase morte, problema com a justiça, afastamento da família. Entendi, quando você falou que você já estava desprezando você mesmo. E foi nesse momento que eu pedi um grito de socorro. Minha família, na época, procurou alguns contatos e chegou ao conhecimento de uma comunidade. Me levaram para lá e foi lá que iniciou o processo de recuperação, de conversão. Perfeito. E qual que é a importância da pessoa buscar voluntariamente isso? Primeiro passo, primeira decisão está nela. Juliano, eu sei que é um dos pontos principais, né, do Procure. Existem alguns passos que nós chamamos de passos para a mudança. Certo. Tá? Em relação à dependência química. O primeiro é a pré-contemplação ou a negação. Certo. Tá? O que é essa fase? Uhum. É a fase que a pessoa está no problema, mas ela não contemplou ainda. Uhum. Ou ela está negando, né? Pré-contemplou. Né? Antes de contemplar, ou a fase da negação. Eu estou usando, mas eu não sou Ela já apalpa, mas não... A hora que eu quiser eu paro, aquela coisa toda. O passo seguinte é a fase da contemplação, ou seja, eu tenho um problema. E eu me lembro quando chegou essa fase da contemplação na minha vida. Foi quando, de fato, eu tentei parar sozinho. E eu percebi, falei, olha, eu tentei e não consegui. Uhum. Eu percebo que eu estou tentando, mas não está dando certo. Alguns momentos você sentia o freio, você tinha o controle do freio, dos pedais ali, e do volante. Chegou esse dia que você perdeu o comando. Eu reconheço que eu estou tentando e não estou conseguindo, então acho que estou com um problema um pouco mais sério aqui. E foi onde eu contemplei o problema que eu tinha. Então, depois da contemplação, é aquilo que nós chamamos de preparação. Tudo bem, eu contemplei o problema, o que eu faço? A preparação, no caso, foi pensar o que ia fazer. E nesse caso, né, a família também descobriu. Né, e nesse momento foi onde eu conversei com a família e falei, eu preciso de uma ajuda. E no meu caso, a ajuda foi para uma comunidade terapêutica. Só observando aqui que existem muitos outros métodos e todos eles são válidos. Certo, o que é interessante é respeitar o nível de dependência que aquela pessoa está no momento. Sim. No meu caso, na condição que eu estava, o que eu estava precisando de um lugar protegido da substância, porque eu estava no uso extremamente abusivo na época. Eu fazia uso de cocaína, mas depois eu migrei para o crack. Então o problema central meu mesmo foi o uso de crack. E você acha que isso, a origem, é a falta, a gente, claro, todo mundo fala a falta de Deus e tal, mas vamos falar um pouco mais com os pés no chão aqui, sem espiritualizar tanto. Sim. Você acha que isso é falta de alguma coisa na sua vida? O que acontece que leva? A gente falou de família desestruturada, às vezes falta de informação, falta de apoio. A gente sabe que existem famílias que fazem de tudo para o filho e assim também eles vão... Alguma coisa falta nesse ser humano, né? Juliana, essa questão é uma questão muito ampla. Uhum. Tá? E eu vou dizer uma coisa, nem eu, nem ninguém, ou qualquer profissional tem condições de chegar e falar assim, ó, é por isso ou por aquilo. Uhum. Né? Por quê? Existe uma definição que eu trago baseado no meu próprio processo e nas centenas e quase milhares de pessoas que já têm passado conosco ao longo desses anos. É que cada pessoa tem a sua história
e existe aquilo que nós chamamos fatores de risco e de proteção. Fatores de risco é aquilo que possivelmente pode contribuir para que a pessoa venha ingressar no mundo das drogas. São vários. Aham. Por exemplo, problema de baixa autoestima, Certo. né? Isso pode ser provocado por uma série de fatores, abandono, trauma, Sim. abuso sexual, enfim, uma série de fatores. Falta e excesso de limites, né? Certo. O viver em uma família, aquilo que nós chamávamos anteriormente de família desestruturada, e hoje existe uma palavra mais apropriada, que é a família disfuncional. Disfuncional. Né? A família disfuncional, isso pode ser um fator de risco. Certo. Tá? A curiosidade, a influência, tanto de amigos quanto da mídia. Certo. Esse que era um tema para uma outra conversa. Né? Porque os apelos são fortes. São cada vez mais fortes. A gente estava falando um pouquinho disso antes da gravação. Nas escolas tem essas influências? No meu caso, tá? Deixar bem claro aqui, no meu caso, eu fui descobrir isso dentro de um tratamento. Dentro de um tratamento. Porque na verdade nós somos construídos, né, Juliano? Certo. A nossa história, nós somos construídos. E através dessa construção nós geramos crenças. Sim, perfeito. Crenças de desamor, crenças de desamparo, crenças de rejeição. Eu tenho uma família que eu amo demais, meus familiares, mas houve uma situação nesse processo de construção do meu ser, né? Teve uma lacuna que foi a questão da paternidade, e eu fui descobrir isso já no processo de recuperação, com ajuda profissional, né? Que eu tinha um problema de baixa autoestima muito elevado, né? Essa carência, essa lacuna. Sim. E o que isso tem a ver com a dependência química, né? Existe uma frase do pastor David Wilkerson, que ele deixou registrado o seguinte: a droga, ela tem o poder de transportar o indivíduo de uma realidade de inferioridade para uma fantasia de superioridade. Certo. É aquela pessoa que se sente inferior, se sente pequeno por uma série de fatores, e a droga ela chega com essa proposta, né? Então, de se autoafirmar.